Saúdo a amada igreja na localidade de Vitória com a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês o estudo do capítulo 13 do livro de Atos. Amém? Mas antes de entrarmos no capítulo 13, onde conta a história da igreja de Antioquia, uma igreja viva, uma igreja que tem muito a ensinar aos cristãos do presente século. Sei que nós já passamos pelo capítulo 10, pelo capítulo 11, pelo capítulo 12, mas para a gente endossar, para a gente poder ganhar mais entendimento da igreja de Antioquia, eu quero contar para vocês onde ela nasceu, como que foi, que está lá no capítulo 10 do livro de Atos. A igreja de Antioquia começa lá por intermédio do centurião Cornélio, Nós já passamos por esse texto, Quem era o centurião Cornélio? Era um homem da corte italiana, piedoso e temente a Deus. Em nenhuma de suas orações, ele pedindo direção a Deus, que Deus direcionasse a vida dele, e aí em um sonho, ele teve uma visão e foi orientado a chamar Pedro, que por sua vez, era um homem de Deus. E aí Cornélio escolhe soldados dele e envia para trazer Pedro até ele, mas ao mesmo tempo também o Espírito Santo de Deus estava ali trabalhando no coração de Pedro, onde ele também teve uma visão onde vinha pássaros do ar, sobre a visão dele, e ele ali, quando ele prestava atenção naquilo, o Espírito Santo falava que viriam homens enviados por ele para poder ser enviado a Cesareia. E aí Pedro foi conduzido até Cesareia, sentiu e testificou através do Espírito que Cornélio tinha recebido uma porção, tinha recebido algo diferente, que era a testificação do Espírito Santo de Deus. Ele tinha recebido a porção do Senhor, e ali Pedro pega e batiza Cornélio. Em Atos 11, Pedro se justifica perante a igreja, e narra a visão que teve, que o conduziu a batizar Cornélio. A conversão de muitos que se arrependeram do pecado para a vida através desse ato dele com Cornélio. Ainda em Atos 11, depois da perseguição de Estevão, onde os povos ficaram dispersos e caminhando até a Fenícia, Chipre e Antioquia, começaram a anunciar Jesus naquela região. Chega a fama em Jerusalém, E aí eles enviam Barnabé para saber o que está acontecendo aí. E aí Barnabé chega lá e percebe que a graça de Deus está naquele lugar. Olha que coisa interessante, Barnabé percebe, que a graça de Deus está naquele lugar. E aí ele não se contenta, regressa, busca Paulo e leva até Antioquia. Percebem que realmente há uma mudança de comportamento naquele povo, e eles começam, um trabalho de acompanhamento, um trabalho de ensinamento, um trabalho de orientação durante um ano. Eles fazem esse trabalho. E aí, em Antioquia, foram os primeiros discípulos chamados cristãos, através do trabalho que Paulo e Barnabé fizeram naquele lugar. Houve fome em Jerusalém nesta época, e aí o povo sofria pela fome, mas Antioquia tinha suprimento bastante que podia partilhar, com o povo de Jerusalém. Então houve aquele partilhamento através dos anciãos, através dos sacerdotes, através dos discípulos. Em Atos 12, a perseguição de Tiago e Pedro por Herodes, onde Tiago é morto, Pedro é preso, Pedro foi jurar também que morreria no dia seguinte. Mas pela oração da igreja, a oração em conjunta, a oração em uma só, em um só espírito, moveu o coração de Deus. A palavra fala isso, a palavra relata isso, que a oração move o coração de Deus. A oração faz uma conexão entre nós e Deus. A oração nos traz sensibilidade para entender e ouvir aquilo que Deus quer fazer com nós. E aí chegamos, depois, logo em seguida, Herodes é morto, comido de bicho, porque não glorificou o Senhor. E aí nós chegamos em Atos 13, Antioquia, uma igreja que tem muito a ensinar aos cristãos deste presente século,
No tópico 1 ele fala sobre uma igreja bíblica, una, local, em toda a essência. E na igreja que estava em Antioquia, assim começa no capítulo 13, né? Identificando a igreja pela sua dominação na localidade, que é assim que deve ser cada igreja na sua cidade local. Que é o que nós vivemos hoje, né, irmão? O testemunho dos seus 46 anos da igreja na localidade de Vitória, né? Desde quando foi anunciado pelo irmão Walti, na casa do irmão Norival Cardoso, né? Onde a igreja se chamaria Igreja em Vitória, né? Que o Senhor nos abençoe esse testemunho, que é uma coisa que tem que ferver em nossos corações. Irmãos que reúnem a igreja em Vitória, a igreja na localidade, nós temos que ter isso em nosso coração, porque a igreja somos nós, a igreja que reúne naquela localidade, mas ela não fica só lá, é uma igreja móvel, é uma igreja que está aqui, está ali, né? Tem um irmão evangelizando aqui, tem outro ganhando alma ali. Não é uma igreja de 4 paredes onde você precisa ir lá para receber uma bênção. Nós somos bênçãos ambulantes, né? Ou pelo menos deveríamos ser, né? Bênçãos ambulantes, de estar evangelizando, de estar levando conforto, de estar levando esperança para as pessoas, né? No tópico 2 ele fala sobre uma igreja que exerce os dons ministeriais. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres que jejuavam e serviam com toda a igreja naquela localidade, cujos crentes, né, exercitavam dons e ministérios mediante a vida de oração. Ou seja, existiam mestres, doutores e profetas, mas tudo o que eles iam fazer, eles exerciam o jejum e a oração para receber a orientação de Deus, para saber o que Deus tinha para fazer com aquele povo, para saber a direção, a decisão a ser tomada, que todo cristão deve exercer esse princípio de orar e jejuar antes de tomar uma decisão, de orar e jejuar antes de fazer algo, de comprar algo, enfim, é um princípio, irmão, bíblico, jejum e oração. A oração move o coração de Deus, o jejum nos deixa sensíveis para ouvir a voz de Deus, o jejum nos deixa ali, né? A carne nossa está ali sedenta de algo, mas aí o jejum nos traz essa sensibilidade para saber o que Deus tem de melhor para nós. No tópico 3, ele fala sobre a igreja aberta à obra apostólica, enquanto oravam em espírito direcionado e orientado, né? Enviavam um discípulo para o campo missionário, onde o Senhor revelava, que foi assim que aconteceu com Barnabé e Saulo, né? Em oração, o Senhor os revelou que enviaria Barnabé e Paulo para o campo missionário, para fazer as obras do Senhor. Deus chama para a obra, Deus chama quem serve, serve com amor, e eles serviam com amor, e Deus os enviava nas cidades, nas localidades, no campo missionário, para ganhar almas, para trazer vidas e tirar vidas do mundo. E aonde está o nosso campo missionário, irmãos? Aonde está o nosso campo missionário? Está dentro da nossa casa. Nosso campo missionário está nos nossos vizinhos. Nosso campo missionário está no nosso trabalho, está na faculdade, né? Tá, enfim, em todos os segmentos, ali está o nosso campo missionário. Ali nós temos que testemunhar, ali nós temos que ser, como eu falei, uma igreja ambulante, uma igreja viva, um testemunho vivo, né? Não é fácil, mas é necessário que a gente seja isso, né? É pedir a Deus misericórdia para cuidar de nós, para cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, para que nós possamos representar a igreja viva do Senhor, que acolhe as pessoas, que ama as pessoas, que ajuda as pessoas, que traz esperança para as pessoas, que era o que Paulo e Barnabé faziam. Então eles pregaram em Chipre, em Pérgia, Antioquia, em Písida, Icônio, e mais adiante, né, que nós vamos ver no capítulo 14, eles pregariam em Listra e Derbe, né, quando eu falo essas palavras, eu lembro muito do irmão Walti, ele citava as igrejas locais, ele tinha prazer em citar Listra, Derbe, Antioquia, Písida, né, Icônio, né, ele tinha até decorado isso, né, uma bênção, que era um irmão estudioso da palavra de Deus, era um irmão que buscava conhecimento e entendimento, que é o que nós cristãos do tempo de hoje, desse século, precisamos a cada dia mais nos aprofundar, né? Nesse tempo que a gente está passando, nesses desafios desse tempo, se a gente não se aprofundar na palavra, se aprofundar naquilo que nos traz esperança,
Nós podemos ter problemas mentais, nós podemos ter problemas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então que a gente busque, né, cada vez mais nos aproximar do Senhor, a ter sensibilidade para saber a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. No 4, né, ele fala uma igreja que não fazia acepção de pessoas. Estava entre eles os irmãos de Chipre, que era Barnabé, irmãos africanos, que era Simeão e Lúcio. Manaém era irmão de criação de Herodes, e Saulo era turco. E foi da Antioquia que Deus separou homens que pregariam o evangelho por todos os povos e nações. Então veja bem, pessoas escolhidas não por onde elas eram, pela etnia, pela raça, pela cor, pela condição financeira, mas pelo que ele tinha dentro no coração, que ele tinha amor para dar às pessoas, ele tinha esperança para dar às pessoas. Então até os dias de hoje o Senhor procura essas pessoas. Às vezes a gente fica pensando, né, como eu posso ser útil. Talvez você pode ser útil na coisa mais simples possível. Nós ficamos escolhendo coisas mirabolantes para que às vezes para a gente ser mais visto, mas não, quem nos olha é o Senhor, porque o Senhor vê não como um homem vê, mas o Senhor prescruta o profundo do nosso coração. Então é isso que nós precisamos buscar todos os dias, né? Ter um coração puro diante de Deus, ter a consciência tranquila de fazer a obra do Senhor. E da Antioquia da Síria para a Antioquia da Písida, para proclamar o evangelho a toda a criatura. Os próprios judeus, né, eles ficaram com inveja e blasfemaram de Paulo, né, e contradiziam o que ele falava, né? Mas pelas suas ousadias Paulo disse, né, é mister que vos pregasse primeiro, mas pela dureza do coração, então foi pregado primeiro para os gentios, porque o Senhor assim os mandou e disse: eu te pus a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios ouviram isso e se alegraram, né? Então, por muitas vezes a gente fala do evangelho para pessoas que estão duras de coração e que não estão querendo receber, e a gente não precisa, a gente não pode desanimar, não pode desistir daquelas pessoas, mas existem outras pessoas que querem também, e a gente precisa ter sensibilidade para entender e ouvir a voz de Deus, né? E o irmão finaliza pedindo que lesse um texto de Colossenses capítulo 3, né? Eu até acrescentei alguns versículos a mais, né? Capítulo 3 eu coloquei versículo 1 e depois versículo 10 a 14, que diz assim: portanto, lá no versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. No 10 fala assim, no 9 fala assim: não mentais uns aos outros, pois já se despiste do velho. O velho já não existe mais, nós somos criatura nova, né? E vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo, né, nos perdoou, assim fazei vós também. E por fim, no 14 ele fala assim: sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada de amor, de graça, de misericórdia por aqueles que ainda não são e por aqueles que são, que a gente continue, né, semeando, continue regando, instruindo para o crescimento. Obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído, né, para o compartilhamento do estudo no seu grupo familiar. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém?